Enquanto nós nos preparamos para abrir a palavra do Senhor, quero lembrar a você a importância da leitura da Bíblia, a importância de você estar tendo vida piedosa com o Senhor. Eu louvo a Deus por este projeto Piedade que está sendo lançado nos grupos pequenos, projeto Piedade, de buscarmos ao Senhor a cada dia na presença do Senhor, a cada dia buscando mais e mais a presença do nosso Deus. Meu irmão, minha irmã, não perca essa oportunidade. Esteja a cada dia com o Senhor, tenha um momento a sós com o Senhor, busque a presença do Senhor. É maravilhoso quando nós podemos a cada dia, antes de começar o nosso expediente, ter um momento a sós com o Senhor. O desafio inicial é 7 minutos e meio de leitura da Bíblia, 7 minutos e meio para orar, são 15 minutos apenas, para que você possa começar, e naturalmente que o Senhor vai te levar a voos mais altos, a desejo maior, porque andar com o Senhor, estar na presença do Senhor é maravilhoso, é maravilhoso. Não perca esta oportunidade. Irmão, irmã, não se conforme apenas com o vir à igreja aos domingos, ou talvez na quarta-feira. Você precisa andar com o Senhor a cada dia, se relacionando mais e mais com Ele. Em Lucas capítulo 10, versos 1 e 2, quero convidar você para abrir a sua Bíblia. Diz a palavra de Deus: depois disso, designou o Senhor outros 70, e os enviou adiante de si, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir, e disse-lhes: na verdade, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Na verdade, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Queridos, eu creio que nunca, não sei se nunca seria a palavra adequada, mas sempre é perigoso usar essas expressões, mas eu creio que provavelmente nunca como nos nossos dias a Igreja de Cristo dispôs de tantos e tão variados recursos para realizar missões e ganhar vidas para Jesus. Irmãos, quando nós lembramos do apóstolo Paulo, quando nós lembramos da igreja primitiva, aqueles irmãos em Cristo que se locomoviam a pé, porque ter um jumento já era sinal de riqueza, e ter um cavalo era sinal de luxo. Poucas pessoas tinham jumento, porque era caro, e as pessoas andavam a pé. Então, quando a gente lembra de Paulo andando a pé, de lugar em lugar, andando naqueles navios à vela, que demoravam meses para fazer uma viagem que nós hoje demoramos às vezes minutos ou horas para fazer. Quando nós lembramos os recursos técnicos, microfone, tudo aquilo que temos, toda a tecnologia, irmãos, nunca houve, acho que estou certo, nunca houve tanto recurso como nós temos nos dias de hoje. Possuímos vários seminários, muitos seminários, com excelentes cursos especializados em missiologia. Missiologia está na ordem do dia. Há muitos seminários ministrando missiologia. Possuímos ótima literatura voltada para missões. O que não falta é literatura missionária. Temos a oportunidade de participar de um sem número de congressos, seminários, palestras, encontros, nos desafiando, nos capacitando para a obra missionária. Irmãos, nós temos tudo isso hoje ao nosso redor. No entanto, missões continua sendo um dos grandes desafios da igreja do século 21. Os campos continuam brancos à espera de ceifeiros. Eu creio, por isso mesmo, queridos, que o que está faltando para que cada crente se torne um missionário, para que nossas igrejas se tornem realmente missionárias e possamos ganhar a nossa geração para Jesus, o que está faltando é oração, é mais oração, é orarmos cada vez mais. E é sobre a importância primordial e fundamental da oração para a obra de missões que eu desejo lhes falar nesta manhã. E o tema, queridos, que eu quero compartilhar com vocês nesta manhã é esse: oração segredo.
de uma igreja missionária. É oração, é orarmos, como o Senhor falou: rogai, orai ao Senhor para que Ele mande trabalhadores para a sua seara. A seara é grande, os campos estão brancos, as pessoas estão aí ao nosso redor. O que é que está faltando? Eu creio que está faltando mais oração. E eu creio que oração é o segredo. E eu quero lhes mostrar algumas razões. Irmãos, o segredo de uma igreja missionária é orar, é clamar ao Senhor por compaixão pelo mundo perdido. Irmãos, nós precisamos pedir a Deus que o Senhor traga compaixão pelo mundo perdido. Nós precisamos sentir paixão pelas pessoas. Eu creio que talvez esteja faltando compaixão em nós. Compaixão. Irmãos, precisamos pedir isto ao Senhor. Sabe por que pedir compaixão? Porque uma pessoa sem Jesus, ela vive debaixo da ira de Deus. E nós precisamos entender isso. Abra a sua Bíblia lá em João 3, o texto está lá, mantenha aberto nesse texto. Irmãos, orar por compaixão, porque eu preciso me compadecer das pessoas ao meu redor, porque elas estão vivendo debaixo da ira de Deus. Uma pessoa que não tem Jesus, uma pessoa que não é convertida a Jesus, eu não estou falando em evangélico, não estou falando em batista, eu não estou falando em assembleiano, eu estou falando que uma pessoa sem Jesus está debaixo da ira de Deus. E está escrito na palavra de Deus, não sou eu que estou falando. Lá diz em João 3, 17, 18 e depois o 36, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por ele. Quem nele crê não é, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Irmãos, quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Irmãos, isso é sério. Nós precisamos ter compaixão. Essa semana, ou semana passada, saiu na mídia essa questão de que os traficantes, não sei aonde, estão expulsando macumbeiros, espíritas, etc e tal. Irmãos, isso não pode vir de crente. Crente não pode ter ódio de macumbeiro, de espírita, de satanista. Crente não pode ter ódio de ninguém. O crente ama, ele tem compaixão, porque aquela pessoa, ela está fazendo e agindo dessa forma, porque ela está debaixo do quê? Da ira de Deus. Ela está debaixo da ira de Deus. E olha, a ira de Deus, por quê? A ira de Deus contra o pecado da impiedade. A ira de Deus contra o pecado da iniquidade. A impiedade tem a ver mais com o coração ímpio. É a pessoa que abomina as coisas de Deus. O iníquo é aquele que pratica tudo que desagrada ao Senhor. Por isso, irmãos, nós precisamos amar as pessoas. Elas vivem na prática do pecado. Então eu preciso ter compaixão das pessoas. Eu às vezes fico percebendo, ou discernindo, ou tendo a impressão que há certos crentes que têm raiva do não crente, têm raiva do ímpio, têm raiva do iníquo. Não, nós precisamos pedir ao Senhor que o Senhor nos dê compaixão. Irmãos, se não houver compaixão, não existem missões. Onde não há compaixão, não existem missões. O coração que não tem compaixão pelos perdidos, ele não faz missões. Essa pessoa não faz missões, porque eu preciso entender isso. Uma pessoa sem Jesus, ela vive debaixo da ira de Deus, irmãos. A pessoa que não tem Jesus, ela pode ser boazinha, ela pode fazer boas obras, ela pode falar de Deus, ela pode fazer o que ela quiser fazer, mas se ela não tem Jesus, ela está debaixo da ira de Deus. A ira de Deus está debaixo sobre essa pessoa. E se você aqui nessa manhã, ou você que me ouve na internet, se você não tem Jesus, você precisa saber que você está debaixo da ira de Deus. Não imagine que a sua bondade pessoal, não imagine que as suas boas obras, as suas boas ações vão fazer algo. Não, você continua debaixo da ira de Deus.
Porque quem não tem Jesus vive na impiedade, quem não tem Jesus vive na prática da iniquidade, e sobre a vida dela está a ira do Senhor. Se você abrir a sua Bíblia agora lá em Romanos capítulo 2, versículo 1, está escrito lá: do céu se revela a ira de Deus contra todos os homens que detêm a verdade na impiedade. Não é isso que diz lá? Ou será que eu citei de cor errado o texto bíblico? Está certo? Romanos 2:1, é isso aí? O que é que diz lá? Do céu, porque do céu, é isso aí? Não, não é. Então eu tenho que olhar o texto. Então não é capítulo 2, é Romanos, mas é Romanos. Então é Romanos 1. Se não é 2, é 1. Se não é 2, é 1. É 1:18. 1:18. Errei por pouco. 1:18. Romanos 1:18. O que é que diz lá? Do céu é revelada a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. A pessoa religiosa, por exemplo, a pessoa que adora, a pessoa que tem alguma religião que não seja crer em Jesus, essa pessoa está fazendo aquilo que Deus não aprova, porque ela está contra a verdade, ela está vivendo no erro, e quem está vivendo no erro está debaixo da ira de Deus. Do céu se manifesta a ira de Deus. Uma vez eu estava num encontro com pessoas não cristãs, estava na sala de uma pessoa com um estudo bíblico, e nós estávamos estudando a carta aos Romanos, e quando eu li esse texto, as pessoas perguntavam: mas pastor, Deus irado? Que negócio é esse? Eu sempre ouvi dizer que Deus é amor. E eu tive a oportunidade de explicar que Deus, um Deus que não se ira contra o pecado, não seria um Deus santo. A santidade de Deus, ela não suporta o pecado. O Deus de amor é um Deus santo, é um Deus justo, e a ira de Deus se levanta contra o pecado. Então, queridos, nós precisamos orar para que Deus encha o meu coração, o seu coração, de compaixão por aquela pessoa, porque aquela pessoa que ali está sem Jesus, ela está vivendo debaixo da ira de Deus. É isso que a Bíblia nos ensina. Mas, queridos, uma outra verdade: uma pessoa sem Jesus, é o mesmo texto, uma pessoa sem Jesus, ela está condenada por Deus. O mesmo texto fala sobre isso. É a palavra de Deus, nós precisamos levar muito a sério. Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Queridos, quem não crê já está condenado. Irmãos, amigos, nós não podemos mudar a palavra de Deus. Deus não age de acordo com os meus conceitos, com os seus conceitos. Deus age de acordo com a palavra revelada. E a palavra revelada, ela diz que Jesus não veio para condenar, Jesus veio para salvar. Quem crê em Jesus tem a vida eterna. Quem crê em Jesus tem a vida, mas quem rejeita o Senhor Jesus não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Irmãos, nós precisamos ter compaixão pelas pessoas, porque a pessoa sem Jesus, ela está condenada à separação eterna de Deus. A pessoa sem Jesus, ela está condenada ao sofrimento eterno, à angústia eterna sem Deus. Algo que nós temos perdido de vista, e tem sido um problema sério, eu creio, é que nós perdemos a eternidade. Nós perdemos a visão da eternidade. Irmãos, nós nos secularizamos tanto, mas tanto, nós ficamos tão secularizados, e isto é na verdade a realidade de uma sociedade que começa a passar para um padrão material melhor. À medida em que as sociedades melhoram do ponto de vista material, elas se tornam secularizadas, ou seja, elas não precisam de Deus, elas começam a colocar Deus de lado. Processo de secularização, ou seja, a entronização do homem na vida da sociedade, ela é de tal forma que nós perdemos completamente a visão da eternidade. Perdemos a visão da eternidade. Nós temos perdido a visão da eternidade. Irmãos queridos, hoje ninguém quer morrer. Hoje ninguém quer ir para o céu. Na verdade, o que nós queremos é que o céu seja aqui. A nossa oração hoje seria essa: Deus, que o céu seja aqui. Deus, eu não quero morrer. Deus, eu não quero ir para céu nenhum. Deus, eu inclusive acho que esse negócio de céu
Não sei se não é uma fantasia, mas se não for, deve ser um negócio muito chato, deve ser um negócio muito entediante, ficar lá andando de nuvem para cá, de nuvem para lá, com uma harpa na mão. Deus, aqui é muito melhor. Deus, olha, eu prefiro uma casa na Barra, um duplex, um triplex. Deus, eu prefiro uma Ferrari na garagem. Deus, eu prefiro viajar o mundo inteiro. Deus, eu quero que o céu seja aqui. Irmãos, nós temos perdido a visão da eternidade. E por isso nós não temos compaixão. E por isso nós não evangelizamos. Porque nós perdemos essa visão. A pessoa está separada. Uma pessoa sem Jesus, ela está condenada. Irmãos, quando você olhar para uma pessoa sem Cristo, na testa dela, não, a testa é aqui, na testa dela e aqui atrás está escrito condenado à separação eterna. E você precisa ir lá e dizer: ô meu amigo, você precisa ir para o céu, você precisa estar com Cristo, você precisa abandonar essa condenação. Irmãos, a pessoa sem Cristo, ela está condenada à separação eterna, ao sofrimento eterno, ao sofrimento, à angústia eterna. Irmãos, não há como nós imaginarmos inferno. Não há como nós imaginarmos inferno. Inferno é uma realidade. Inferno, na verdade, é separação de Deus. É uma existência sem Deus. Irmãos, inferno é uma existência, uma eternidade sem Deus. Eu sei que é difícil para nós, uma mente finita, nós que trabalhamos no Cronos, nós que dependemos de hora em hora, pensar em eternidade é muito difícil nós pensarmos nisso, mas o Espírito Santo pode nos ajudar. E meus queridos irmãos, nós precisamos amar as pessoas, nos compadecer por elas, porque uma pessoa ela já está condenada a quê? Ao sofrimento aqui, ao sofrimento eterno, à separação. Essa pessoa está condenada à desgraça, à angústia. A vida dela é uma tragédia. E meus irmãos, isso deve me levar a sentir uma compaixão muito grande, a pedir a Deus: Senhor, nos dê compaixão pelas vidas perdidas. E aqui uma crítica que eu quero fazer, que é a crítica à igreja que só tem tido olhos para os pobrezinhos. Irmãos, nós precisamos também parar com essa história. Há muita gente aqui, as favelas do asfalto, os favelados do asfalto. Irmãos, eu nunca esqueci uma imagem, está até hoje na minha mente, quando eu fui chamado para fazer uma visita lá em Ipanema, e fui lá num prédio em Ipanema, fui recebido lá numa sala. A sala era quase o tamanho desse auditório. Estou exagerando um pouco, todo pastor é exagerado, mas era uma sala grande. Quando eu entrei naquela sala, quadros na parede, eu parecia que estava entrando no Louvre em Paris. Uma coisa tudo lindo, tudo maravilhoso, assim uma luz, pouca luz, e eu fui entrando dizendo: uau. Eu pensei: nossa, e aquela história aí me levando, e eu pensei: o que é que eu estou fazendo aqui? E aí alguém foi me levando e caminhando, e lá, então num lugar tinha uma senhora bonita, já de meia idade, loura, toda bem produzida, mas uma senhora assim muito triste, e começamos a conversar, e ela estava vivendo um drama ali, e eu fiquei pensando nisso. Deus, quem podia imaginar que num apartamentaço desses, sonho de consumo de todo mortal, eu pudesse encontrar não vida, mas morte? O que eu senti ali dentro foi morte. O que eu senti ali dentro foi tristeza, uma tristeza profunda. Meus queridos irmãos, as pessoas estão aí ao nosso redor morrendo, porque elas estão condenadas pelo Senhor. Elas estão condenadas. Precisamos ter compaixão. A gente acha que rico está numa boa, rico está numa pior. O Senhor Jesus falou, o Senhor ficou impressionado com os ricos, o Senhor ficou impressionado com eles. Irmãos, riqueza não impressiona Deus, não. O que impressiona Deus é o coração de alguém que confia nas riquezas e que está separado ao sofrimento eterno. Por isso nós precisamos pregar o Evangelho para pobre e para rico, para aquele que está lá na favela do morro e o favelado cá de baixo também. Precisamos levar a mensagem do Evangelho. Você precisa evangelizar a secretária do médico, mas precisa evangelizar o médico também. Precisa evangelizar lá o cobrador, mas também o dono da empresa de ônibus. Nós precisamos ter compaixão dessas pessoas. A igreja perdeu a compaixão pelos ricos, porque nos disseram aí numa teologia falsa, que não é bíblica, que Jesus fez opção pelos pobres. Mentira. Aonde está na Bíblia? Jesus fez opção pelos pecadores.
Jesus não fez nenhuma opção pelos pobres, pelos pecadores. Todo pecador é objeto da graça maravilhosa de Deus. É claro que o pobre é mais fácil às vezes, porque ele não confia tanto na riqueza. O problema do rico é que ele confia nos seus bens, na sua riqueza, mas aos olhos do Senhor ele está condenado à separação eterna de Deus. É só você abrir a sua Bíblia e ver lá a parábola do rico e do Lázaro e ver o que aconteceu ali. Alguém esqueceu de pregar o evangelho para aquele rico. Então, irmãos, precisamos levar a mensagem, pedir ao Senhor, orar ao Senhor: Deus, derrame compaixão sobre a minha vida e sobre a vida desta igreja. Senhor, que eu olhe para as pessoas e que eu tenha compaixão. Senhor, quando eu olhar para uma pessoa vestida de branco, cheia de guia, para cá, para lá, Deus, que ao invés de eu ter raiva, que eu possa ter amor e que eu diga: Senhor, salve essa vida que está a caminho do inferno. Deus, quando eu vir aquele homem paletó e gravata com uma mala na mão, camarada cheio de milhões, Deus, me dê compaixão por ele e me faça dizer: Senhor, oh Deus, me dê compaixão por essa vida. Peça ao Senhor nessa manhã: Deus, encha o meu coração de amor e de compaixão pelas pessoas que estão ao meu redor. Mas, queridos, o segredo de uma igreja missionária é orar, é clamar. O Senhor falou que a gente precisa orar, precisa clamar, e nós precisamos clamar, em segundo lugar, pela conversão do mundo, pela conversão das pessoas. Se nós não orarmos, as pessoas não se convertem. Sabe por quê? Você vai aprender nessa manhã. Nós precisamos orar pela conversão do mundo perdido, para que o Senhor livre as pessoas da ação do reino das trevas. Para que o Senhor livre as pessoas da ação do reino das trevas. Abra 2 Coríntios 4, 13 e 4 e mantenha aberto esse texto. Eu quero falar sobre ele agora. Olha o que diz o apóstolo Paulo: mas ainda se o nosso evangelho, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século, quem é o Deus desse século? Quem é o Deus desse século? É o inimigo das nossas almas, é Satanás, no qual o Deus deste século, o que é que ele fez? Cegou o entendimento, os entendimentos dos incrédulos. Para quê? Para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, aleluia, que é a imagem de Deus, aleluia, para o evangelho da glória, não para o Deus desse século. Mas o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Deus. Queridos, a ação do maligno, a ação do reino das trevas é essa: é cegar espiritualmente as pessoas, é cegar as pessoas, impedir que as pessoas enxerguem, é potencializar. O texto fala sobre isso, a incredulidade natural. Todo ser humano é um incrédulo natural, por isso ele está debaixo da ira de Deus. Não há bom nenhum sequer aos olhos do Senhor. A ação do reino das trevas é essa, queridos: é gerar cegueira espiritual, é fazer com que as pessoas não enxerguem a pessoa de Jesus. A pessoa está cega, ela não consegue enxergar. O reino das trevas, ele potencializa essa incredulidade que existe no nosso coração. Isso está lá bem claro na palavra de Deus, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho. Se o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos do incrédulo. O inimigo, a ação do reino das trevas é cegueira. Por isso a igreja tem que orar, você tem que orar. Você está evangelizando alguém? Ore e peça a Deus: Deus, tire a cegueira dessa pessoa, ela não consegue se converter. Você fala, ela não se converte, e você diz: meu Deus, o que está acontecendo? Está cega. A incredulidade, o inimigo está potencializando essa incredulidade. Então nós temos que orar: Deus, tire essa cegueira, Deus, tire essa incredulidade. Deus, você tem que estar lutando diante do Senhor, para que o inimigo pare, para que toda a provisão demoníaca pare, para que aquela pessoa possa abrir os seus olhos e ela possa enxergar a pessoa bendita do Senhor Jesus. Sem oração não há conversão. Sem oração não há conversão. Irmãos, não é a pregação do pregador que leva a pessoa à conversão, é a oração daqueles que oraram por ela. Então ore, meu irmão, ore. Quando o pregador estiver fazendo o apelo, fique aí orando e clamando e dizendo: Deus, tira a cegueira, Deus, tira a cegueira, Deus, tira essa incredulidade, Deus, tira essa incredulidade.
Há pessoas que falam isso, inclusive, olha, eu quero crer, mas eu não consigo crer. O que é que essa pessoa está dizendo? Ela está dizendo que o inimigo está agindo na vida dela. O inimigo está agindo na vida dela. Irmãos queridos, as pessoas nascem incrédulas. Ninguém nasce crente, ninguém nasce cristão. As pessoas nascem em pecado. Elas vão crescendo e o pecado vai se desenvolvendo nela. O inimigo vem, gera cegueira, coloca incredulidade, potencializa essa incredulidade na vida da pessoa. Formas como o inimigo potencializa essa incredulidade é ficar dizendo que o pessoal da igreja só pede dinheiro, é ficar dizendo, está vendo o pastor tal, o pastor 171, o pastor aqui lá, e com isso o inimigo vai potencializando a incredulidade. E as pessoas vão ficando cada vez mais incrédulas. Irmãos, a mídia ama, não é a mídia que ama, o rei das trevas ama quando um irmão em Cristo, um pastor, um evangélico cai. Isso, irmãos, é um prato cheio. Eu nunca vi assim uma manchete dizendo assim, católico adultera. Eu nunca vi, mas se for evangélico, vai para, sei lá, evangélico cometeu o adultério. Então se for um pastor, meus amados, orem por mim. Oh Senhor, tem misericórdia, porque é um prato para a mídia. Na verdade não é a mídia, é o que está por trás dela, porque o inimigo usa isso para potencializar a incredulidade. Para potencializar a incredulidade. E onde você chega hoje para pregar, o que é que o pessoal ouve? E o pastor Marcos? Não é assim? Logo o pessoal vai chamar. E aí nós precisamos ter autoridade e conhecimento da palavra de Deus, para tirar o pastor A, B, C, D e atirar a seta no coração da pessoa. Porque ela está perdida. E se não aceitar Jesus, ela vai para o inferno. Irmãos, a ação do rei das trevas. Irmãos, evangelizar é encontrar a ação do rei das trevas. Por isso o Senhor Jesus disse, eis que eu vos envio como ovelhas ao meio dos lobos. Por isso vocês precisam ser simples como as serpentes. Aliás, simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Por quê? Porque você está indo ao reino das trevas. Você está saqueando o inferno para povoar o céu. Amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas queridos, nós precisamos orar pela conversão, para que o Senhor livre da motivação do rei das trevas. O rei das trevas tem uma motivação. Motivação do rei das trevas está no texto que nós lemos. E a motivação do rei das trevas, irmãos, é impedir que as pessoas entendam a mensagem do Evangelho. Há pessoas, quando elas estão ouvindo o Evangelho, quando elas estão ouvindo a pregação, a mente delas não consegue se concentrar. A mente não consegue, ela voa o tempo todo. A pessoa está ali olhando para o pregador, mas está pensando, ela está voando. O diabo não tem problema com que você venha na igreja. Ele até gosta que você venha na igreja. Mas quando você chega na igreja, ele dá um sono em você, ele coloca um negócio na sua cabeça, ele começa a colocar a sua mente para girar, e você passa, acabou o culto, e você, o que é que o pregador pensou? Não lembro de coisa nenhuma. O inimigo impediu. Esse é o trabalho. Por isso a gente precisa estar orando. Senhor, que toda obra, que toda obra do inimigo aqui cesse em nome de Jesus. Por isso tão importante esse momento de oração antes do culto. Esse momento de oração, amarrando mesmo, pedindo ao Senhor Deus que toda obra maligna seja agora repreendida e impedida, para que os irmãos ouçam, para que as pessoas ouçam a mensagem do Evangelho. Irmãos, quando acaba o culto e você pergunta a alguém, o que é que o pastor pregou? A pessoa não sabe mais. Ela não sabe mais. Mas se eu perguntar para você depois do jogo, qual foi o resultado do jogo, eu garanto que você sabe. Eu garanto que você sabe o resultado do jogo. Qual foi o resultado do jogo tal e tal? Você, eu vi o jogo, mas não sei o resultado não. Legal. Então você, na verdade, é pancado aqui e lá. Então é uma pancada só. Mas o problema é que o inimigo aqui, ele fica trabalhando o tempo todo, para impedir as pessoas de entender, para impedir as pessoas de se converter ao Senhor Jesus. Está escrito lá, está escrito no texto, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Precisamos orar para que as pessoas se convertam, para que o inimigo não impeça a pessoa de se converter ao Evangelho, para que ela possa entender o Evangelho. Irmãos, isso vale para o nosso evangelismo pessoal. As pessoas não vão conseguir entender, elas têm dificuldade de se converter
e a gente fica pensando, meu Deus, o que está acontecendo? É o reino das trevas, é a motivação. Existe uma motivação do reino das trevas. Por isso precisamos orar, por isso precisamos clamar: Deus, faça essa pessoa entender a palavra. Senhor, abra o entendimento dessa pessoa. Antes de evangelizá-la, antes de ler a Bíblia com ela, antes de ministrar a palavra, para um pouco e diga: vamos orar. E ore e diga: Deus, agora tire toda a influência sobre a mente dele, sobre a mente dela, para que possa entender a mensagem, para que possa se converter ao Senhor Jesus. Precisamos orar. Sem oração não há conversão. E a gente às vezes trabalha tanto e não vê fruto nenhum. Por quê? Porque não está orando. Irmãos, não é o meu poder, não é a minha retórica, não é a inflexão da minha voz. Eu não tenho poder nenhum, você não tem poder nenhum, mas Deus tem poder para convencer. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. Mas o reino das trevas, ele fica o quê? Tentando cegar. Ele tenta ficar impedir o tempo todo, o tempo todo. O tempo todo. Lembram daquele episódio lá na palavra de Deus, quando Paulo estava evangelizando aquele homem chamado Sérgio Paulo, que não é o marido da irmã Ana, mas era o procônsul que estava lá, e havia um homem ali do lado que estava resistindo, e falando tudo ao contrário. Era o inimigo agindo para impedir. Eu nunca esqueci uma vez que eu fui evangelizar numa casa. Irmãos, eu cheguei na casa, eu comecei a evangelizar. Irmãos, não sei de onde surgiu uma cachorrada, e os cachorros começaram a latir, a subir para cima de mim, e eu disse: Deus, o que é que está acontecendo? Eu senti: isso é reino das trevas. Isso aqui é para impedir, isso aqui é para impedir. Irmãos, eu amarrei tudo que é cachorrada. Irmãos, eu nunca tinha amarrado cachorro, mas eu amarrei cachorro. Eu disse: Deus, cala esse cachorro, Deus, tira esse cachorro. Você muitas vezes vai evangelizar, tem os cachorros, a pessoa não desliga a televisão. Meu irmão, tem que ser na cara de pau mesmo. Meu amigo, com licença, pum, desliga a televisão. Ela fica ligada para a pessoa não entender. A pessoa está olhando para você, olhando para lá, olhando para você, olhando para lá. Está amarrado, em nome de Jesus. Está amarrado. Tem que amarrar mesmo. O inimigo faz tudo. Irmão, nada disso é por acaso, não. Nada disso é por acaso. Quer ver um negócio? Quer ver? Faz o teste. Marca um domingo, vai à praia com um casal de amigos. Marca um domingo, para sair com um casal de amigos. Marca 7 horas da manhã. 6 horas eles estão lá, felizes da vida, tudo deu certo, está uma alegria. Aí no domingo seguinte, marca para vir na igreja. Não precisa marcar 7 horas. Marca 9 para chegar às 10h30. 9h30. 9h30 para chegar às 10h30. E veja o que vai acontecer. Vão ligar para você, vão dizer que não sei o que lá, não vai aparecer. É um monte de coisa, é um monte de dificuldade. Irmãos, todo dia para a gente sair de casa é uma alegria. Vocês que têm filhos, como eu já tive filho pequeno, era uma graça. Cadê a Esther? Está lá em cima. Era uma maravilha. A gente ia sair no sábado, estava tudo. Irmãos, domingo, não se acha nada. Não se acha nada. Você não acha sapato, não acha meia. Daqui a pouco um está brigando com o outro. Cadê a meia? Cadê o sapato? Cadê não sei o que lá? Cadê? Se prepara aí, meu irmão, porque vem mais um. Então se prepara que você vai viver lá na sua casa também. Viu, meu irmão? Paulo fica, Adriano, vocês vão ver. Irmãos, e a gente fica assim achando, o que é que há por trás disso? O inimigo agindo. O inimigo agindo, e a gente tem que orar, e a gente tem que clamar, e a gente tem que repreender, e a gente tem que usar autoridade no mundo espiritual, porque nós temos autoridade dada pelo Senhor. Deus, em nome de Jesus. Meu irmão, você pode convidar a pessoa para vir para a igreja. Se você não ficar orando, ela não vem. Ela não vem, ela vai com você para o teatro, ela vai com você para o cinema, ela vai com você para todo lugar, mas para a igreja vai ter sempre uma desculpa. Mas se você tem que começar a orar, a dizer: Deus, Senhor, rompa, amarre, impeça toda a ação do maligno. Aí a pessoa vai chegar e vai dizer assim: quase que eu não vim. E você: Deus sabia, quase que eu não chego. Eu sei, quase que você vai. Olha, mas quase. O quase foi a oração. Se você não tivesse orado, ela não tinha vindo. Mas como você orou, ela veio. Tem que orar. Tem que orar. Lá no seu trabalho, na sua vizinhança, tem que orar pelo vizinho. Irmãos, eu estou orando por todo o meu prédio. Eu oro pelo meu prédio, pelas pessoas do prédio. Eu oro pela conversão das pessoas lá embaixo. Tem que orar, tem que orar, tem que orar. Tem que orar. E quando nós oramos, Deus atende às orações e as pessoas se convertem ao Senhor Jesus. O segredo de uma igreja missionária é orar e clamar, irmãos, por uma coisa, outra coisa importante: comissão ao mundo perdido. Comissionamento. Ir, aqui a ideia é orar para que a gente vá,
para que a gente evangelize o mundo perdido, nos dispondo a assumir a nossa missão pessoal. Nós temos uma missão para cumprir, queridos. Abra a sua Bíblia lá em Romanos 10. Abra a sua Bíblia em Romanos 10. Abra a sua Bíblia, Romanos 10, de 10 a 13. Romanos 10, de 10 a 13. Romanos 10, de 13 a 15, desculpe. Romanos 10, de 13 a 15. Olha o que diz a palavra: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse é o ensinamento da Bíblia. Só é salvo aquele que invoca e crê o nome de Jesus. Agora, como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram falar? Irmãos, aqui é a nossa missão pessoal, é a minha missão, é a sua missão. Proclamarmos a graça do Evangelho ao nosso redor, testemunhar do poder do Evangelho ao nosso redor. É minha missão, é sua missão, é minha missão, irmãos, é minha missão. Eu de quando em vez eu tenho visto crentes dizendo: pastor, eu quero me dedicar, me consagrar ao Evangelho. Irmãos, onde nós estamos? Eu quero que você aprenda nessa manhã, onde você está. Você é pastor, você é o líder espiritual, você é a líder espiritual daquele lugar, você é luz nas trevas. Proclame a graça, testemunhe do poder do Evangelho. Onde você está? Essa é a minha missão, é a sua missão, é a nossa missão. Irmãos, nós temos uma missão pessoal. Eu tenho uma missão, você tem uma missão. Eu preciso proclamar a graça do Evangelho onde eu estou, na minha família, nos meus vizinhos, nos meus amigos, os meus colegas. Meu irmão, onde você está? Você tem uma missão dada por Deus. Testemunhe do poder do Evangelho, aquilo que o Evangelho fez na sua vida. Irmãos, um dos testemunhos mais simples que nos mostra isso é a mulher samaritana. A mulher samaritana esteve ali com Jesus, conversou com Jesus, Jesus pregou o Evangelho, aquela mulher se converte ao Senhor, e ela deixa o cântaro, ela vai e simplesmente ela diz: olha, venham ver um homem que falou tudo o que eu fiz. Ele é o Cristo, só pode ser o Cristo. Ela testemunhou, ela proclamou a graça, ela testemunhou o poder do Evangelho, e toda aquela aldeia veio, irmãos. Outra coisa que o diabo tem feito é dizer que nós não temos capacidade. Isso é coisa do diabo, e eu quebro isso agora sobre a sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmãos, essa história, eu não tenho conhecimento, eu não tenho autoridade. Como não, meu irmão? Fale o que Jesus fez na sua vida. Você não é chamado para pregar um sermão com tema, texto, introdução, introito, conclusão, 3 pontos. Não, você é chamado pelo Senhor para proclamar a graça do Evangelho. Eu era um perdido pecador, e o Senhor pela sua graça me amou e morreu por mim, e eu aceitei Jesus, e agora sou uma nova criatura em Cristo Jesus. E Deus tem operado na minha vida, e eu conheço o poder do Senhor, e esse poder que age na minha vida pode agir na vida do outro. Irmãos, é só isso. Não precisa fazer mais nada. Mas o inimigo tem sido tão astuto. O inimigo tem dito: não, você não tem capacidade, não, você não pode fazer, não, isso é para profissional, não, isso é para pessoas especiais, não, isso é para isso é para aquilo. Sabe de uma coisa? Benditas secretárias domésticas. Cada vez mais eu admiro secretárias domésticas, porque quantas vidas de gente rica e importante tem sido ganha para Jesus através de mulheres humildes mulheres que moram em barracos humildes, mas que na glória celestial viverão em mansões, porque levaram vidas ao Senhor Jesus Cristo. Pessoas simples, mas que tem intrepidez da menina lá que morava na casa do Naamã, e quando viu lá o generalzão, aquele general de Naamã, quando ela ouviu todo mundo falar, uma menininha adolescente, ela chegou e disse para a moça, para a senhora: olha, se ele conhecesse o Deus do meu país, ele ia ser curado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ô menina porreta, ô menina legal. E a gente fica aí com toda a cultura que tem, e dizendo: eu não sei falar,
eu não sei falar. Irmãos, nós precisamos assumir a nossa missão pessoal. A nossa missão pessoal de falar de Jesus Cristo, de levar a mensagem do Evangelho às pessoas que estão ao nosso redor. Mas nós precisamos também nos dispor a assumir a nossa missão eclesial. Há uma missão pessoal, mas há uma missão eclesial. Ela está lá no texto. Olha o texto fala sobre isso também. O texto continua dizendo assim: mas como crerão, como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam as coisas novas. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a nossa missão eclesial é enviar os chamados pelo Senhor, aqueles que o Senhor chama especificamente. Nós precisamos enviá-los, nós precisamos sustentá-los, aqueles que o Senhor vocaciona para uma determinada situação. O Senhor tem chamado, todos somos chamados, mas o Senhor muitas vezes chama pessoas para um determinado lugar. O Senhor, Ele levanta vocacionados para uma determinada área, e a igreja, a mim me cabe como igreja enviar essas pessoas, sustentar essas pessoas, e por isso temos as campanhas missionárias, o PAN, e temos tantas outras formas de ajudar, e damos graças a Deus, porque essa igreja tem feito isso para a glória do Senhor. É minha missão. Eu tenho uma missão pessoal, mas eu tenho uma missão eclesial. A minha missão é evangelizar, é proclamar aqueles que estão ao meu redor. Mas se há alguns lá longe que eu não posso ir, eu vou enviá-los, eu vou sustentá-los, para que Deus faça a obra. Aí vem missionar de Sevilha e diz: olha, muitas vidas estão se convertendo lá, porque vocês estão me sustentando. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Você está lá, você está lá. Irmãos, no primeiro domingo, quando aquela missionária estava aqui falando, acho que são 700 missionários, eu estava pensando, irmãos, nós estamos participando da vida, do ministério, 700 missionários pregando o Evangelho no Brasil. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Não sei se tem 300, 400 ou 500 em missões mundiais. Estamos participando, mas estamos participando também aonde o Senhor nos colocou. A família, os amigos, os vizinhos, as pessoas no nosso trabalho. Nós precisamos realizar esta obra maravilhosa para a honra e glória do nome do Senhor. O segredo de uma igreja missionária é orar e clamar, irmãos. Esse é o segredo. Orar e clamar por compaixão. Senhor, nos encha de compaixão. Meus irmãos, que sejamos uma igreja cheia de compaixão. A minha oração tem sido essa: Deus, derrame amor, derrame uma compaixão profunda. Compaixão profunda. Irmãos, olha o que aconteceu. Jesus estava na Judeia. Ele precisava ir para a Galileia, e Jesus foi da Judeia para a Galileia. E aí diz assim o texto sagrado, aí eu não vou errar, é João 4:1, diz assim: era-lhe necessário, esqueci o resto, era-lhe necessário, que bom que a irmã conhece a Bíblia, né? Era-lhe necessário passar por Samaria. Sabe por quê? Porque em Samaria havia uma mulher sedenta do Evangelho. Você sabe o que é que Jesus passou por Samaria? Você sabe de um outro detalhe interessante? Os judeus não se davam com os samaritanos. O povo samaritano era considerado uma raça imunda pelos judeus. Então os judeus, quando eles iam da Judeia para a Galileia, eles atravessavam para o outro lado do Jordão, onde hoje, por exemplo, é Jordânia, Transjordânia. Eles iam por aqui, e lá em cima eles entravam na Galileia. Eles não passavam por Samaria. Aí Jesus diz assim: era-lhe necessário passar por Samaria. Por quê? Porque em Samaria havia uma mulher que tinha sede de Jesus. Sabe o que é que Jesus passou por lá? Porque Jesus tinha um coração cheio de compaixão. Um coração cheio de... Irmãos, eu leio esse texto, eu fico maravilhado. Eu digo: Deus, quem era essa mulher? Quem era essa mulher? Irmãos, essa mulher foi pegar água ao meio-dia. Sabe por quê? Meio-dia não é hora de se pegar água naquele lugar lá, cheio de calor. Ela foi meio-dia porque ela não era bem vista. Ela era uma mulher que não era tão bem vista. Ela já tinha tido 5 maridos, ela tinha uma vida meio desorganizada. Irmãos, o Senhor tem compaixão por esta mulher. Que lição maravilhosa. Eu leio isso, eu fico derramado, derretido diante do Senhor. Eu digo: Deus,
O Senhor não faz acepção de pessoas. Onde tem uma alma sedenta, a compaixão do Senhor está lá. Oh glória! Por isso Deus levanta pessoas e os envia para os lugares mais estranhos. A gente diz assim, mas que loucura! Vai que esse camarada, vai que essa pessoa vai não sei para onde? Por que está indo? Porque o Senhor sente compaixão por essas pessoas. Então, irmãos, orar por compaixão. Em segundo lugar, a igreja precisa orar pela conversão. Conversão. Você está orando, meu irmão? Você está evangelizando? Ore ao Senhor, para que Deus quebre, para que Deus tire a cegueira, Deus tire a incredulidade, Deus impeça toda a obra do reino das trevas. Ore ao Senhor, ore por essa pessoa, e ela vai se converter em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tem uma irmã, acho que ela está aqui, não estou vendo, ela orou 30 anos pelo marido, não foi, minha irmã? Cadê você? Não estou vendo você, mas a irmã orou 30 anos, ou 50, ela orou, até que as barreiras se quebraram, a incredulidade foi quebrada, e aquele marido se converteu para a honra e glória do Senhor, está no céu, e eles vão se encontrar. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a oração, a igreja precisa orar pela comissão ao mundo perdido, para que a gente vá. Irmãos, eu não me conformo com essa história de igreja nas quatro paredes. Eu não me conformo com esse negócio. A igreja precisa sair das quatro paredes. Mas quando é que a igreja está nas quatro paredes? Me digam, quando? Quando é que nós estamos nas quatro paredes? Na quarta-feira, domingo de manhã, domingo à noite? A igreja não vive nas quatro paredes. O campo é o mundo. Irmãos, todos vocês e eu, nós somos missionários. Todos nós somos missionários. Há uma missão pessoal. A minha missão é proclamar a graça, o poder do Senhor. Aonde eu chego, eu estou proclamando. Irmãos, é isto. O Senhor está nos comissionando. Nós tivemos um dia um culto em que todos fomos comissionados missionários. Nós somos missionários. Orar para que Deus abra os nossos olhos, para que o Senhor nos leve, para que a gente fale, para que Deus abençoe, Essa semana fomos lá no cartório. Irmãos, que coisa linda lá no cartório, e fizemos lá umas coisas no cartório, e aí nós oramos no cartório, e o ambiente no cartório mudou, não foi, Paulo? O ambiente mudou, havia um ambiente diferente, porque onde o crente chega, a luz do Evangelho está ali. Irmãos, o mundo é tudo escuro. O mundo é hebreu. Só brilha aquele que tem Jesus. Por isso é que fica fácil para o inimigo ver quem é. Porque está tudo escuro. Quem começa a brilhar é crente, que se converteu. Aí eu fico orando todo dia, Senhor, que mais se convertam, que mais. É só luzinha acendendo. O diabo fica maluquinho. É só luzinha acendendo. Quando o irmão se consagra, a luz começa a ficar maior. Aí ele escala meia dúzia para cima de você. Aí vem a bronca, aí vem o problema. Não tem problema, porque maior é o que está em mim, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Ele está derrotado em nome de Jesus. O Senhor o despojou. Irmãos, vamos ao mundo. Irmãos, vamos ganhar o mundo, somos nós, é você. Irmãos, a semana passada eu fui lá na BR Distribuidora, eles têm um culto lá, eles têm um grupo evangélico. Irmãos, quantas pessoas se converteram já ali, e eles estão agora lá fazendo tudo na hora do almoço, porque senão não dá. Então, ou depois do expediente. Depois do expediente eles fazem. Agora estão fazendo discipulado. Pessoas estão sendo batizadas numa empresa. E aí nós vamos lá, e outros pastores vão, e a gente ora e pede ao Senhor, Deus abala essa empresa, Deus abençoe essa empresa, Deus derrama graça sobre essa empresa. As pessoas estão indo. Da última vez o pastor Roberto foi comigo, o auditório lotado, gente de pé, e a mensagem do Evangelho sendo pregada. Meu irmão, começa um trabalho desse lá no seu trabalho. Para de ficar se queixando que não tem oportunidade. As oportunidades estão aí. Use as oportunidades para levar a mensagem do Evangelho. Professora, eu tenho uma lá em casa. Pede a Deus. Tem uma professora aqui me ouvindo, e ela estava contando isso. Ela chega e ela coloca um versículo lá no quadro, e ela deixa lá o versículo, e ela ora para que os alunos vejam, e depois da aula venham perguntar, e evangeliza e ministra, porque há uma mensagem que cada um de nós tem para levar aqui os que estão ao nosso redor. Aleluia! Louvado seja
seja o nome do Senhor. Irmão, evangelize enquanto é tempo. Você é comissionado. Todos nós aqui nessa manhã somos comissionados pelo Senhor. Que nossa igreja possa orar, clamar, continuar orando, continuar clamando pela compaixão pelo mundo perdido, pela conversão do mundo perdido, pela comissão ao mundo perdido, para que a nossa igreja continue sendo uma igreja missionária, aleluia, que leve a mensagem do Evangelho ao mundo inteiro, amém? Oh glória, esse é o nosso desejo. Irmãos e irmãos queridos, Copacabana é o bairro mais charmoso da face da terra. Esse é o bairro mais conhecido no mundo, eu acho. Não sei se posso achar isso, mas é bem conhecido, né? Todo mundo conhece. Então que o Senhor nos dê aqui uma igreja. Ah, meus amados irmãos, a gente fica olhando esse negócio aqui, né? A igreja apertadinha. Você já pensou, né, a gente começar a converter esse pessoal, né? Comprar o Copador. Aí outro dia me disseram assim, me falaram que o Copador vai comprar a igreja. Eu disse, não senhor, é o contrário. A igreja vai comprar o Copador. Quem falou está desinformado. Quem vai é o Copador. Aliás, a gente aqui já fica orando e cantando ó para ver se os enfermos de lá ficam curados e levanta a turma lá. Você já imaginou, meu irmão? Já imaginou esse pessoal todo indo se converter e a gente ter aqui um bairro do Senhor Jesus? Eu não sei, mas o meu Deus é o Deus de todo o poder. Ele diz assim, pede-me e te darei. Ele falou, está escrito, pede-me e te darei as nações por herança. Meu irmão, nós precisamos levar essa mensagem. É você, sou eu, somos nós. Onde você está? Onde eu estou? Nós precisamos levar a mensagem do Evangelho. Olha, aquele entregador, um dia desse foi um entregador lá em casa. Sabe aquela pessoa que entrega remédio, que a coisa diz, puxa meu amigo, você sabia que você faz um trabalho excelente? Olha, como você é uma pessoa preciosa. Puxa, eu não precisei ir lá. Você está trazendo aqui em casa. Você é demais. Você é entregador 10. Você é demais. E aí aproveitei que ele ficou todo empolgadão para falar de Jesus com ele. Para falar de Jesus com ele. Como é que o senhor falou? Se eu for falar aqui, o culto não acaba. Mas falei uma mensagem simples, né? Entregar a vida a Jesus. É um folheto para ele e disse, olha querido, Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Entrega a tua vida a Jesus. Entrega a tua vida. Que a gente dá assim. Aí se a pessoa quer conversar mais, você faz. Se não, já fez a nossa parte, que é falar de Jesus. Aliás, boa pergunta. Irmãos, a questão é sempre essa. É deixar uma palavra de Jesus com a pessoa. É deixar a palavra e sai correndo. Sai antes que a pessoa te jogue alguma coisa em cima, sai correndo. Você já está longe dela. Você tem que dizer para ela, meu amigo, olha, Jesus é o único Salvador. Entregue a sua vida a Jesus. Jesus é o Senhor da sua vida. Jesus. E sai correndo, como fazia lá os ajudantes do profeta. Entregava a profecia e saía correndo antes que o rei o matasse. Então, antes que a pessoa venha, você deu a mensagem. Estou brincando um pouco, mas muitas vezes, uma vez eu estava visitando um prédio, eu fui passando e disse para a pessoa, olha, Deus te abençoe, meu amigo, Deus te abençoe. Olha, Jesus é o Senhor, entrega a sua vida a Jesus. Ele olhou para mim e as lágrimas desceram. Então, estava passando uma oportunidade. Às vezes as pessoas estão passando por uma dificuldade. Então, às vezes você fala, dá um folheto e outras vezes a pessoa não quer nada contigo. Ou então a pessoa fica agressiva. Quando ela fica agressiva, você diz assim, me desculpe, me perdoe por tê-lo realmente, eu não deveria ter feito isso, né? Então você pede perdão, né? Não vai fazer como uma menina aqui da igreja alguns anos atrás, que foi evangelizar lá no Calçadão, e alguém falou para ela, vocês crentes, não com nada, você quer? Ela disse, olha aqui, o senhor não pode fazer isso para mim não, eu sou universitária, eu estudo, eu tenho estudo, quem é o senhor para fazer com ele? Disse, não minha filha, não é por aí não. Quer dizer, ok, já deu a bronca, tudo bem, mas não pode ficar dando bronca. Se a pessoa ficar bronqueada, você diz, me perdoe, ou me desculpe eu tê-lo incomodado, me desculpe. Não, me desculpe tê-lo incomodado, me desculpe tê-lo incomodado. Porque aí depois a pessoa vai se sentir culpada, pelo menos de ter sido grossa com você. Então, irmãos, nós precisamos levar essa mensagem. Jovens, adolescentes,
irmãos adultos, vocês profissionais, vamos levar essa mensagem. Onde nós estamos, pregue a mensagem do Evangelho. Vamos ganhar vidas para Jesus. Temos uma missão pessoal e uma missão eclesial, e que Deus nos abençoe. Amém? Vamos ficar de pé, igreja. Temos almoço lá, mas eu gostaria que nós cantássemos aquele hino como um farol. Como é mesmo? Sonda-me, 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 Senhor. Irmãos, eu quero que vocês cantem esse cântico, e nós vamos estar terminando. Que Deus nos abençoe. E eu quero lembrar que nós temos almoço. O almoço hoje é dos jovens, é para o acampamento. Irmãos, olha aqui, isso é importante. Eles estão aprendendo que não se recebe nada sem se trabalhar. Essa cantina, na verdade, ela é pedagógica. Essa cantina é pedagogia. Então eles ontem chegaram aqui, foram fazer as compras, trouxeram as compras, estão providenciando lá, porque a gente precisa ensinar nossos jovens que precisa trabalhar, precisa suar a camisa, precisa trabalhar. Então vocês agora, a nós nos cabe o quê? Honrá-los. Fazendo o quê? Subindo lá, almoçando lá. Eles vão ficar felizes da vida, e o meu conceito vai aumentar também. Eles vão me achar um pastor bem legal, porque subiu muita gente. Então eu dependo de vocês subirem. Se subir muita gente, eu sou legal. Se não subir muita gente, eu não sou tão legal assim. Então, irmãos, vamos subir logo após estar lá. E eu gostaria que nós agora cantássemos, pedindo ao Senhor: Deus, faz de mim, quebranta-me. Senhor, eu quero ser essa seta, eu quero ser essa ponte. Deus, eu quero ser usado pelo Senhor. Faça desse cântico, meu irmão e minha irmã, a sua oração nesta manhã. Quebranta